Shalom! Damos continuidade hoje à nossa série sobre a graça e a soberania de Deus, olhando para a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e agora começamos a ver sobre a vida de José. E antes de entrarmos no tema, quem é José, a sua vida, a sua formação, o seu passado, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer porque podemos olhar para a Tua Palavra com a expectativa, Senhor, de recebermos o alimento que o nosso espírito precisa. Por isso pedimos que o Senhor libere do céu o maná que precisamos agora. Que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a vida de José, sabemos que há características especiais na vida dele que nos ajudam a compreender o nosso destino final. Afinal de contas, José, um adolescente, inexperiente, ele tem experiência com Deus, tem um sonho, mas as coisas acontecem na sua vida de tal forma que ele é tratado na escola da disciplina do Espírito durante longos anos. E só depois de um tempo, Deus o alça à posição de líder mundial, capaz de salvar nações da fome. E por que Deus faz isso? Porque o caráter de José foi tratado e ele foi alçado, então, da ruína, da prisão, da escravidão, para reinar. E eu e você somos chamados a viver a mesma coisa, a experimentarmos a graça de Deus em nós, de tal forma que eu e você, perdidos no pecado, condenados para sempre no lamaçal do pecado, fomos tirados dali pela graça de Deus para experimentarmos a bênção de vivermos uma realidade jamais imaginada, reinarmos em vida, não um reino desse mundo, não um trono desse mundo, mas reinarmos em Cristo Jesus como Deus planejou desde a eternidade. Nós vamos olhar agora para Gênesis capítulo 30, nos versos 22 a 26, e observarmos um pouquinho sobre o início de tudo. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei. Pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então aqui nós vemos o início de tudo, o início da história de José. Por que nós olhamos para isso? Ali apenas fala do nascimento dele. No entanto, como já vimos no estudo passado, é muito importante olharmos a genealogia. Não é à toa que nós temos um livro de números, não é à toa que nós vemos as genealogias de Jesus nos evangelhos. Por que Deus registrou isso na sua palavra? Porque é muito importante sabermos de onde viemos, a nossa herança. A nossa história tem muito valor para Deus. No entanto, também já vimos no estudo passado que o nosso passado não pode determinar o nosso futuro. Mas a genealogia, ela nos ensina sobre como chegamos até aqui. A genealogia tinha uma importância muito grande para Israel. Deus deixou isso muito claro na sua palavra, nas instruções para o povo hebreu. A genealogia, por exemplo, ela definia a herança. Quem ia herdar de quem? Por exemplo, Esaú e Jacó, eles tiveram todo o atrito e Jacó fez tudo aquilo para enganar o pai, porque no final das contas tinha a questão da genealogia. Isaac deixaria uma herança, deixaria uma bênção, e isso seria para o filho. Qual filho? O mais velho. Então, essa questão tinha importância para eles. A genealogia também tinha importância quanto a comprar, vender propriedades, definir a linhagem sacerdotal. Obviamente, um nascido na tribo de Benjamim não poderia servir no templo, não poderia oferecer sacrifícios ao Senhor no lugar santo, o santíssimo lugar,
porque ele não era da tribo de Levi, então a genealogia definiria isso. Também definia a realeza, ou seja, o rei deixaria seu filho no seu lugar. Então a realeza também era definida pela genealogia. E também revela a soberania de Deus. Quando nós olhamos para a genealogia, precisamos lembrar que Deus está nessa história. Você nasceu na sua família porque Deus planejou que você existisse, e para que você fosse você, teria que nascer na família que você nasceu. Ah, mas de repente você diz, eu não gosto da minha família, eu não gosto das coisas. Lembre-se, Jacó teve que fugir, passar por muita coisa, ele tinha um caráter deformado, ele precisou passar por um tratamento de Deus, mas Deus queria ele naquela família, porque no final das contas, tudo que ele viveu tinha a ver com o plano de Deus para a redenção da humanidade. José, da mesma forma, ele teve que passar por tudo que ele passou, vendido pelos irmãos, virou escravo, servo do Potifar, para que o plano de Deus pudesse se completar. E José não seria José se ele nascesse em outra família. Por exemplo, quando a gente olha para a vida de Jesus, a genealogia de Jesus, nós vemos que há, por exemplo, na genealogia, 4 mulheres que são mencionadas. 2 delas tinham um passado comprometedor. Era o caso de Tamar e Raabe. Então, por exemplo, as outras 2 também não poderiam ser colocadas na linhagem de Jesus, pela lógica. Tinha uma moabita, que era Ruth, e tinha uma adúltera chamada Batseba. Então, além da prostituta Raabe, né? Então, quando nós olhamos esse quadro, a gente poderia dizer assim, mas a vida de Jesus era filho de Deus, Jesus nasceu sem pecado, como ele poderia ter vindo de uma família tão comprometida, com um passado tão nebuloso, comprometido por essas mulheres? A questão é básica. Como eu disse, você não precisa repetir os erros dos que vieram antes de você. Ainda que nos seus antepassados, pessoas tenham cometido barbaridades, pecados, crimes, violência, enfim, não importa o que os seus antepassados fizeram. O que importa é que você não precisa repetir na sua vida os erros que eles cometeram no passado. Lá em Jeremias capítulo 31, os versos 29 e 30, diz assim: Naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que o profeta está falando aqui, ou o que Deus está falando através do profeta? Um provérbio antigo, daquela época. E eles diziam, olha, os pais comeram uvas verdes e os filhos sofreram tendo dentes apodrecidos. No entanto, ele está dizendo, olha, naquele dia, o que se vai lembrar não é desse provérbio, porque os filhos não levam a iniquidade dos pais. Os filhos não sofrerão a condenação porque os pais pecaram. Então, naquele dia, o que se saberá é aquele que comeu uva verde teve o seu próprio dente embotado ou estragado. Cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Cada um sofrerá as consequências dos seus próprios erros. Isso quer dizer que ainda que os meus pais, meus avós, bisavós e por aí vai, ainda que eles possam ter feito coisas erradas, pecados, ofendido a santidade de Deus, ainda que eles tenham feito coisas terríveis, eu não preciso viver essa realidade, porque eles responderão pelas atitudes deles. Eles darão contas a Deus pelas decisões que tomaram, pelas atitudes que tomaram lá atrás. E eu responderei pelas minhas atitudes. Eu prestarei contas a Deus pelas minhas decisões.
Então eu não preciso seguir o caminho deles. Eu posso seguir o meu caminho com decisões acertadas, segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra que a história pode ser mudada. Decisões acertadas podem mudar a nossa história. Por exemplo, Raabe era prostituta. Quando o povo chegou para invadir Jericó, mandaram os espias primeiro. Quem recebeu os espias? Raabe, a prostituta. E ela escondeu os espias porque ela foi sensível ao fato de que o Deus dos hebreus era um Deus poderoso. Era Deus maior do que o seu próprio Deus do seu povo. Então, como ela colocou a sua confiança em Deus, Deus usou de misericórdia para com ela. Mas ela era a prostituta de Jericó. No entanto, nós encontramos Raabe sendo mencionada outras 2 vezes na Bíblia. Primeira vez, Hebreus capítulo 11, verso 31, na galeria da fé. Ela está entre os heróis da fé. Uau! A Raabe, ela está na mesma galeria onde encontramos Abraão, Sara, José, Noé, tantos outros. E encontramos também em Tiago 2,25, quando ali descobrimos Raabe foi salva. Ela vai estar no céu comigo e com você. Então, independente do passado, das coisas erradas que ela tinha feito, quando ela tomou a decisão de confiar no Deus de Israel, a sua história foi mudada. Ela não precisou seguir o caminho do pecado no qual ela já estava. Não precisou continuar seguindo no caminho da morte, porque toda Jericó seria destruída. Ela pôde seguir um novo caminho pela fé em Deus. Agora nós vamos ler um outro texto que também é muito rico, porque ele vai revelar algumas características muito interessantes a respeito de José. Como foi a vida dele a partir do momento que ele aparece? Vemos ele 2 vezes ali, né? 2 momentos. O nascimento e depois somente aos 17 anos é que vamos ver a história dele se desenvolvendo. Então vamos para Gênesis 37 e vamos ler do verso 1 ao verso 11 para descobrir algumas coisas características da vida de José. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai, a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A primeira coisa que chama atenção nesse texto é lá no verso 2, quando diz que José tinha 17 anos. Isso quer dizer
que ele ainda era um adolescente. Ele não precisava ser um adulto, experiente, cheio de conhecimento, para que Deus começasse a falar com ele. Por isso eu quero dizer para você, não importa a sua idade. Você pode começar com Deus ainda novo, como foi com José, Davi e tantos outros, o rei Josias. Ou você pode começar a andar com Deus também na velhice, como foi com Abraão, como foi com tantos outros. Moisés começou a andar com Deus também, já com a idade avançada. Então, não é a idade que vai determinar o quanto você pode ter experiências com Deus. Basta que você deseje e, de fato, ande com o Senhor e dê a Ele um lugar de comando na sua vida. Então, José, ele começou a ter experiências cedo com Deus. É com 17 anos que ele tem sonhos com Deus. Deus lhe dá sonhos e fala com ele. O texto também diz que José apacentava os rebanhos da família. José, ele não precisava de nada, ele tinha tudo. Ele não precisava, como seus irmãos, ir para outros tipos de trabalho, ele apenas cuidava do rebanho junto com outros irmãos. E o texto nos fala também que José, ele desenvolvia esse trabalho com diligência, junto com seus irmãos. E uma coisa é importante a gente destacar. Por que a Bíblia fala do trabalho dele? Porque o trabalho é importante. O trabalho faz parte do que Deus colocou nas nossas mãos para fazer sobre a terra. Mesmo no Éden, onde não havia pecado, nós sabemos que lá havia trabalho. Adão tinha que cuidar da terra, Adão teve que dar nome aos animais, ele tinha tarefas a cumprir. Somente quando o pecado entrou no mundo é que trouxe para o trabalho cardos, espinhos, a dor, o sofrimento, o desgaste, o suor. Então, o trabalhar é algo bom e Deus nos chamou para o trabalho. Então, não há maldição em trabalhar. Pelo contrário, a bênção de Deus quando nós estamos trabalhando. E Deus não escolhe pessoas à toa. Você pode olhar na Bíblia toda que sempre que Deus vai e chama alguém para se unir a Ele no que Deus está fazendo sobre a terra, essa pessoa não está à toa. Ela não está sentada num sofá assistindo filmes, ela não está deitada eternamente em berço esplêndido, ela está trabalhando. É alguém que já colocou a mão no arado e que está disposta a não olhar para trás. É esse tipo de pessoa que Deus usa e chama para o seu trabalho. O texto nos diz também que José trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai. A primeira impressão que a gente tem é que José era um X9, ele era um dedo duro, ele era aquele que viu o irmão fazendo uma coisa, então vai lá e conta para o pai e faz a... Primeira coisa, contar o que os irmãos estão fazendo de errado para o pai não é fofoca, não é ser dedo duro, é ser leal. Contar à sua autoridade, seja o seu chefe, seja o seu pastor, o que outras pessoas da comunidade ou do trabalho estão fazendo de errado, não é ser dedo duro, não é fazer fofoca, é ser leal. Isso tem a ver com lealdade. José era uma pessoa leal. Como eu sei que ele não era dedo duro, mas era leal? Porque quando nós vemos o desenrolar da vida de José até ele chegar a governar o Egito, José se mantém leal ao Senhor. E não tem como você ser leal ao Senhor e não ser leal a pessoas. As duas coisas andam juntas. Só é leal a pessoas quem já é leal ao Senhor. E quem é leal ao Senhor traduz isso em lealdade também a outras pessoas. Então, José, ele era uma pessoa fiel ao seu pai e por isso ele não escondia nada. E mais, ele tinha integridade. Lembra-se, nós vamos ver mais para frente, quando José ele está na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzir José e ele não aceita. E ela tenta forçar José a ter relações com ela, mas ele foge, ele não aceita, ele prefere ir para a prisão, como aconteceu.
Por quê? Porque ele era íntegro, ele não concordava com as coisas erradas. E a questão é, Deus olhou para José e viu nele uma predisposição, uma inclinação para a integridade. O seu caráter era um caráter íntegro. Por isso Deus queria José para um plano maior, porque havia em José um coração íntegro e uma disposição de fidelidade. E isso Deus espera de cada um de nós: fidelidade e integridade. Essas coisas são traços de caráter. É aquela pessoa que, mesmo quando desagrada os outros, se mantém firme na verdade. O grande problema é que muitas vezes há muitos crentes que veem as pessoas fazendo a coisa errada, veem pessoas falando o que não devem, tomando decisões que não deveriam tomar, trazendo prejuízo para a família, trazendo prejuízo para a igreja, trazendo prejuízo para o trabalho, prejuízo para essa sociedade, e se cala. Alguém já disse que para que o mal vença, basta que o bem faça nada. Ou seja, nós somos responsáveis quando o mal prospera. Quando o pecado avança, seja na família, na sociedade, na igreja, quando o pecado, quando o mal avança, isso é responsabilidade daqueles que são bons no sentido de serem de Deus, de serem íntegros, de conhecerem a verdade. Quando você conhece a verdade e se cala, você se torna conivente com o avanço da maldade, do pecado, do mal feito. Então, José não aceitava essas coisas, por isso ele ia ao seu pai e contava quando seus irmãos faziam coisas que não deveriam estar fazendo. Então, muitas vezes, quando nós agimos assim, nós pagamos um alto preço. E é isso que muitos crentes querem fugir. Querem ficar na zona de conforto. Eu estou bem, eu já vou para o céu mesmo, nasci de novo, então não vou me meter nisso, eu não vou falar nada, a pessoa está fazendo coisa errada, problema dela, e acaba se omitindo. Mas quando nós somos fiéis a Deus de verdade e temos um coração íntegro, nós não agimos assim. E às vezes temos que pagar preço alto. Então, não fuja da verdade por causa do preço alto, porque a verdade muitas vezes nos trará um preço alto a ser pago. No caso de José, os seus irmãos o odiavam, tinham ciúmes. Você não quer perder aquela amizade? Você não quer ficar mal na fita com o seu colega? Você não quer ficar mal porque o irmãozinho lá não vai olhar mais para você, não vai mais te cumprimentar? Então, falta integridade no coração. Falta fidelidade para com a palavra de Deus. Porque quem anda em fidelidade e integridade não tem medo de pagar o preço por uma decisão radical. A outra coisa que o texto bíblico nos mostra lá de Gênesis 37 é que Jacó faz para José uma túnica talar. Era uma túnica colorida, chamativa. Provavelmente, aquilo fazia José se destacar entre os seus irmãos, porque o mais comum na túnica era a branca, neutra, né? Vamos dizer assim, porque eles não tinham todo o esquema, a tecnologia que hoje se tem para fazer tecidos coloridos, estampados. Então, para que Jacó pudesse oferecer a José uma túnica colorida, bonita, expressiva, que chamasse a atenção, foi necessário muito trabalho. Mas a túnica revelava que José tinha, aos olhos do seu pai, uma preferência. E também mostrava que havia algo sobre ele. A túnica sempre trazia a ideia de unção. Bênção de Deus, unção de Deus sobre a vida da pessoa. Então saiba de uma coisa. Toda vez que Deus trouxer sobre a sua vida o manto, a unção, a bênção, a túnica, você muitas vezes será odiado. E há pessoas que vão desejar matar o seu futuro. No caso de José, os seus irmãos criaram um plano para matar o futuro de José.
Porque veja, a questão deles não era a pessoa de José em si. Eles começam a odiar José por causa dos sonhos. E quando eles decidem dar um fim em José, não era por causa de José em si, tanto que eles não quiseram matar de verdade, preferiram vender, tiveram temor em tirar a vida do próprio irmão. Por quê? Porque a questão deles não era pessoal, era contra o sonho. Quando Deus nos dá sonhos, quando Deus nos dá projetos, quando Deus coloca em nossas mãos responsabilidades no seu reino, quando Deus revela o nosso desenho, quando Deus aponta o nosso futuro, saiba de uma coisa, o diabo vai se levantar. Ele vai tentar destruir o seu futuro e impedir que você chegue lá. Na verdade, o diabo não tem nada contra você, ele tem contra Deus. Quando ele tenta destruir o seu futuro, não é por causa de você. Você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Quando o diabo tenta destruir o meu futuro, o seu futuro, ou de qualquer pessoa assim, é porque ele está querendo atingir Deus, impedindo que Deus cumpra o propósito que Deus escolheu. Então, decida uma coisa, ir até o fim no seu chamado, ir até o fim na sua vocação, ir até o fim nos planos que Deus já mostrou que Ele deseja cumprir na sua vida. Então, a maioria das pessoas hoje serão contra os seus sonhos. Por quê? A mediocridade quer que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Somente as pessoas ousadas são capazes de ir além da média, da mediocridade. Então, decida ser diferente. Decida ir além daqueles que estão à sua volta. Não importa se eles já fizeram muito. Com Deus é sempre possível ir além. Com Deus é sempre possível atingir alvos maiores, alcançar um futuro melhor. Os irmãos de José já não lhe podiam falar pacificamente. Até os irmãos, e eu vou além, não irmão de sangue, até irmãos crentes vão desejar o seu mal. Já ouviu falar de crente feiticeiro? Pois é o crente que não quer abençoar o outro, quer o mal do outro. Às vezes até ora para que Deus bloqueie a bênção na vida do outro, não aceita, fica com inveja, tem rancor. São crentes feiticeiros. Então saiba, mesmo no meio cristão, você vai encontrar pessoas que vão se levantar contra a bênção de Deus na sua vida. Mas mantenha-se firme. Os irmãos de José o odiavam cada vez mais. Era um crescente. Eles cresciam em ódio contra José. Por quê? Porque eles viam Deus mostrando um propósito grandioso para a vida dele e eles não a aceitavam. Então, eu quero que você saiba uma outra coisa. Mesmo quando Deus vai revelando os seus propósitos, a nossa tendência é esperar que as coisas melhorem. Deus falou, Deus revelou o seu propósito, então as coisas vão começar a acontecer. Às vezes pioram. Às vezes a luta aumenta depois que você descobre o seu desenho, o propósito de Deus para você. Então, não espere compreensão das pessoas, daqueles que não sonham como você. Não espere ajuda daqueles que não conseguem sonhar da mesma forma como você sonha. Simplesmente confie no Senhor. Busque para ter ao seu lado, busque conselhos, busque ajuda de pessoas que sonham como você, que querem o seu bem, que desejam que você encontre o seu destino, que você descubra o seu desenho, que você viva o seu propósito sobre a terra. José, ele viu o seu sonho se concretizar. José viu Deus cumprir o chamado, Deus fazer tudo, porque José se manteve fiel até o fim. Havia algo em José, o seu coração era um coração simples. É interessante porque lá no verso 6, José chega para os seus irmãos e ele diz: olha, eu tive um sonho e eu rogo a vocês que ouçam o meu sonho. Então, José, ele não vem impondo. Veja que ele não chega com um coração soberbo.
Ele poderia chegar dizendo, olha, eu tive um sonho e Deus me mostrou que eu vou reinar sobre vocês. Não, ele não fez isso. Ele foi com um coração humilde, como Davi. Davi tinha um coração simples assim, e Deus o alçou à posição de rei de Israel. Deus o colocou numa posição de destaque, porque o coração de Davi era um coração simples. Ainda que ele tenha errado em muitas coisas, José errou em muitas coisas, o fato de você ter errado em muitas coisas não tira de você a possibilidade de viver o sonho que Deus colocou em você, o plano que Deus plantou no seu coração. Basta que você tenha um coração simples e tenha a disposição de humildade, de saber que é Deus quem faz. E Deus faz do jeito dele, sempre escolhendo os caminhos dele, porque a vontade de Deus é e sempre será boa, perfeita e agradável.